Bem-vindos a mais um episódio do Eu Sei Que Você Pode. O nosso podcast é sobre histórias reais, que engajam, que conectam e que inspiram. E no episódio de hoje eu tenho o prazer de receber a Jaque Simoneia. A Jaque, que é empreendedora, visagista e que recentemente assumiu a cadeira de presidente do Núcleo de Mulheres Empreendedoras da CIG da nossa cidade. Jaque, é um imenso prazer recebê-la no Eu Sei Que Você Pode. Nossa, que delícia esse tema, Ah, amei, isso já dá uma autoestima na gente, né. E eu gosto verdade. de saudar, né, as seguidoras como "Olá poderosa", porque a gente precisa reconhecer isso, né, Sim. primeiramente em nós, e com esse título, gente, a gente se sente, né. Porque com certeza, já que, Ah, né, você é, pode, né, a tua que história, ela lindo, demonstra tudo isso para nós. verdade, Nossa, verdade. muito bom tê-la conosco. Obrigada. Bom, e a ideia, né, já que como já é o enredo do Eu Sei Que Você Pode, é começar ouvindo sobre a tua história, né, e no desdobrar aí a gente vai entendendo um pouquinho do teu momento, do que se tornou tão Sim, importante para você ao longo do processo. Então, tenho certeza que essa troca vai ser super bacana e que quem está ouvindo aqui, quem está participando conosco, vai se inspirar também. bom, muito feliz de poder contar um pouco da minha história. Venho de uma família simples, sempre muito sonhadora. Eu sempre falo que eu sou a menina que conviveu nos salões de beleza da avó, da minha mãe, né? Então sempre estive rodeada de mulheres inspiradoras, né? Ali lutando, trabalhando, buscando o seu posicionamento, né? Acreditando nelas. E isso me trouxe muita força. E então desde pequena foi essa inspiração. Aí estudei cosmética, estudei moda, fui para a Itália como modelo, porém ninguém sabia e via que dentro daquela jovem, daquela moça, tinha um coração com uma autoestima muito baixa. Eu me comparava demais com as mulheres, para mim era uma ameaça. Sério, E Jaque? mal eu sabia que ia ser minha grande missão de vida. Hoje, minha mentoria, o meu trabalho é elevar autoestimas. É isso que é minha grande paixão. E como foi esse processo? Me conta. Então, desde o início, né, as tuas primeiras ações, Sim, a tua profissão já se desencadeou para a área de beleza, sim. desde lá, desde muito jovem? Sim, comecei então como modelo, né? Uau, Eu que tinha mulher, uma mulher sempre. muito bonita. Obrigada. Assim, comecei a me sentir bonita depois dos 30 e poucos anos. Até ali eu sabia que eu tinha boa aparência. E muitas mulheres se sentem assim. Sabem que têm boa aparência, que têm presença, mas não se sentem bonitas, porque o sentir ele tem que vir da alma, né? Da identidade. Então, eu passei um tempo na minha vida onde eu fui lá no fundo do poço e ali eu realmente pude me conectar com a minha essência, com a minha identidade. Mas comecei como maquiadora, com moda, depois estudei visagismo, estudei gestão para poder liderar os salões. E essa caminhada, né, do autoconhecimento me fez, então, mostrou que o que eu mais me destaco é na questão de influenciar. Então, hoje eu sei que eu sou uma mulher de influência e que eu tenho uma grande responsabilidade, juntamente primeiro à minha família, aos meus colaboradores, no papel da CIG, e isso me torna, né, então, essa mulher comprometida com a sociedade. Caramba, Jaque, que legal. Bom, quando você fala de influência e de responsabilidade, é desafiador, é o dia a dia que faz com que a gente olhe para o nosso papel dentro das empresas, né, dentro da nossa família, dentro do nosso círculo de amizade e se perceba como, sim, eu posso ser uma influência positiva, eu posso te Sim, ajudar a despertar o que há de melhor em você, dentro das tuas crenças, dentro das tuas habilidades e o quanto é rico, né, quando a é, gente consegue entregar um pouquinho para o outro, porque é uma via de duas mãos, né? Eu acho que a gente, da mesma forma como a gente dá, a gente recebe muito em troca. exato, exato. E a gente é luz e a sombra, né? E quando você reconhece isso, que foi, né, eu falo da grande tragédia, mas que foi a grande oportunidade de uma virada de chave na minha vida, que foi lá no fundo do poço, né? Eu e meu esposo tivemos vários problemas de relacionamento, e ali eu procurei, eu tive que olhar para minha parte sombra, né? E eu acho que o líder, quando ele reconhece que ele também erra e quando ele mostra as suas vulnerabilidades, né? Quando você mostra isso para as pessoas, você se conecta mais com as pessoas. Então, quando eu olhei para minhas falhas, para a sombra, para minhas vulnerabilidades, e eu decidi fazer certo, mesmo sabendo que eu precisava de ajuda, mesmo sabendo que eu vou errar novamente, que eu não sou perfeita,
eu acho que isso traz uma grande conexão com as pessoas, né? Com Então, sim, certeza. eu sou hoje uma outra Jaque, não sou mais a Jaque de 5 anos atrás, de 10 anos atrás. Se você conheceu a Jaque de 30 anos atrás, eu sou outra pessoa. Isso é incrível, a capacidade do ser humano, né, de se Sim. reinventar, de se reconstruir, e o dia a dia nos traz isso. O ponto determinante, né, que é o que é o que a gente está trazendo aqui, é a mudança do olhar. É o Sim. ponto de inflexão que você encontra. Às vezes vai ser na dor, muitas vezes é na dor. Já que a gente encontra essa oportunidade, essa necessidade Sim. de gerar esse movimento de inflexão para construir um novo capítulo. Então, que bom que eu estou conhecendo a Jaque de hoje, Aham. e da mesma forma que você entende que a Jaque lá de trás, ela foi determinante para a Jaque que está aqui com a Sim. gente hoje. Eu agradeço cada fato, cada situação. E recentemente, faz uns 2 meses atrás, eu tomando banho na praia e conversando com o Espírito Santo, eu tentando entender uma situação, porque eu sou muito questionadora, né? Então, eu tô toda hora conversando com Deus, perguntando muita coisa para Ele. Você tem um canal aberto com Tenho. Deus, isso é ótimo. É muito bom. E aí eu tentando entender, daí Deus falou, né? O Espírito Santo falou assim para mim, filha, eu quero que tu agradeça aquela pessoa. Eu falei, não, por quê? Não, aquela pessoa, nossa, aquela pessoa prejudicou, foi muito difícil aquela situação. Por que eu vou agradecer? Não, agradeça. Eu falei, não estou entendendo por que eu tenho que agradecer. Tá tudo bem, tá perdoado, mas agradecer. E aí o Espírito Santo falou algo incrível. Ele falou, agradeça porque foi através daquela situação que você me conheceu. Nossa, Uau. e ali eu comecei a Que chorar. lindo. Eu falei, meu Deus, é verdade. Foi por causa daquela pessoa, daquela situação que eu comecei a te buscar, Senhor, e a minha vida foi transformada. Então, eu aprendi algo muito lindo agora, 2 meses atrás, que cada pessoa, cada situação, a maior dor sua foi para algo muito maior. E aí isso Teve muda um tudo, propósito. muda tudo, né? E aí eu agradeci, né? Eu falei, fechei os olhos, eu falei, muito obrigada, porque foi através da tua vida, daquela experiência dolorosa que eu conheci Jesus. E, Uau. nossa, Muito foi lindo, libertador. hein? Muito lindo, Aham, Jaque. foi. Bom, e hoje a sua empresa é composta, é uma empresa familiar, a gente pode dizer dessa Uhum. forma, né? E até lendo algumas reportagens, enfim, até para a gente se preparar um pouquinho desse momento, hoje você tem a sua mãe e a sua filha contigo Exato. no negócio. Como é que é isso para você, né? Ser gestora, né, de uma empresa que tem pessoas tão especiais e tão próximas a você nela, né? Então o salão começou com a tua mãe lá atrás. Conta um Sim. pouquinho pra gente, né? Porque tenho certeza que a sucessão hoje é um dos grandes desafios das empresas Exato. familiares. É porque muitas pessoas deixam para a última hora, né? E com a gente, eu tive essa oportunidade de caminhar junto com a minha avó, né? Ver a mulher forte, né? Pena que ela faleceu tão cedo. E a minha avó era muito detalhista. Eu nunca via minha avó assim, estar com o cabelo arrumado, sem estar de blazer, né? Ela olhava, ai filha, vamos tirar isso aqui, vamos cuidar disso. Já que não anda balançando muito o braço, anda mais firme. Então, a minha avó, emociona. Oh, mas são as lembranças que enchem o coração. Cara, que mulher. E a minha mãe, gente, sério, a minha mãe, ela é amor puro. Ela é ouvidos. Ela é uma mulher que tem uma escuta ativa. E a sucessão, eu sempre honrei muito ela, né, Dai? Nos eventos, porque essa honra me dá força, sabe? A mãe, eu creio muito que ter oportunidade de trabalhar em família, para quem vira a chave, entende que isso é um presente, mas que a gente precisa aprender a separar bem as coisas, né? Então, a gente separa muito bem as coisas, as funções, né? Até onde Desafiador, eu imagino. desafiador, mas isso é muito claro na minha família. Até meu pai faleceu faz 5 anos e foi muito difícil, eu fiquei de luto 2 anos, mas eu vi o quanto eu e meus irmãos, a gente resolveu tudo tão bem, tão na paz. Eu sei que tem famílias que isso não acontece, né? Verdade. Então, a nossa família tem isso, saber se posicionar. E a minha mãe, eu arrendei depois a parte dela para dar essa liberdade para ela, tirar ela dos incômodos, e ela continua sendo a nossa conselheira, né? E a Brenda, ela entrou há uns 2 anos atrás, trazendo a jovialidade, trazendo o digital para o negócio, tecnologia. E
Isso também foi bom. Claro, agora ela tá mamãe, ela se afastou, mas ela continua sendo a minha conselheira. Eu escuto muito ela, eu sou uma líder, tenho maturidade, experiência, mas eu sou aberta à inovação, eu sou aberta a receber conselho. Eu acho que na multidão dos conselhos a gente tem vitória, eu acredito muito nisso. Eu concordo. E então a gente trabalha dessa forma, sabe? Com muito respeito, entendendo os momentos. Até recentemente eu dei um depoimento, eu levei as mulheres da CID lá para o salão e dei uma palestra para elas com o tema Além da Gestão, que era a fase que eu estava e estou vivendo, de um olhar além para todas as coisas. E eu percebi que eu precisava tomar o meu lugar em algumas áreas, né? Dentro do negócio. E uma delas era reposicionar minha mãe, né? Porque ela é a fundadora. Então, eu tirei ela dessa visão aqui e reposicionei ela para essa visão aqui. E eu tive que trazer isso a público, para a equipe. Então, esse reposicionamento também, muitas vezes a gente precisa ter esse afinamento de olhar, de percepção, para ver o nosso negócio, se a gente está posicionada, se a gente tomou o nosso lugar ou se a gente deu um tempo, que é longa a história, depois se Sim. quiser eu posso contar mais. Acho que são mais de É 30, muita coisa. são mais de 30 anos de história, É Jaque. muita coisa para contar. Cara, Mas é assim, a muito sucessão bom, ela Jaque. continua, ela foi feita de uma forma com muito respeito e com cautela, com escuta, entendendo o posicionamento de cada um, o momento de cada uma. Isso é super importante, né? Existem inúmeras pesquisas que reforçam o quanto é determinante e a diferença de resultados, efetivamente, quando você vê uma empresa familiar que passou por um processo sólido, um processo estruturado de transição, né? Trazendo muito isso, né? O DNA de quem começou a história lá atrás, né? A jovialidade de quem está vendo a mudança do perfil de consumidor, né? Você que está à frente, equilibrando todos esses pratos, e o quanto realmente... porque é muito isso, o empreendedorismo o empreendedorismo é sobre isso, né? Já que o quanto a gente precisa realmente se desenvolver para além da nossa habilidade, para além do que é o dom que nos foi permitido executar, viver, é você equilibrar outros pratos e realmente se desafiar e aprender, né? Desde gestão até finanças, enfim, como você está trazendo agora, o próprio processo de sucessão, que é um processo difícil. Realmente é a questão de papéis, de respeito, de história, né? Então, poxa, sua mãe começou, você veio, agora sua filha, mas é tudo isso que compõe o que é o negócio, é o que as pessoas enxergam efetivamente, a experiência que o teu cliente tem quando ele entra em contato com vocês. E aí tem que estar a inovação sempre muito à mostra, né? E tô falando aqui da sucessão, eu lembrei, eu tenho acho que muita lealdade com a minha avó, né? Eu tenho esse sentimento de lealdade com ela. E a Brenda, eu lembro que um dia nós conversando, ela falou assim: meu, mãe, como é que tu não viu esse fato aqui? Meu Deus, isso aqui, mãe, tu também não viu? Eu falei, meu Deus, eu não vi, não cuidei disso aqui. E aí um dia dirigindo o carro, lembrando desse assunto, Deus novamente, Espírito Santo falou comigo: filha, diz para ela que tu não viu aquilo, porque tu tinha naquela época, tu fez uma renúncia, você ficou menos no salão para ficar com ela. Você escolheu amanhã para ficar com os teus filhos, delegar, confiar nas pessoas, e às vezes nesses momentos a perfeição às vezes não está, né? A gente está num processo o delegar também é muito difícil, né? Delegar e não delargar. Exato. Verdade. E aí eu falei, filha, então a mãe teve que fazer escolhas e a mãe escolheu estar mais com vocês. Eu podia estar muito maior, o salão podia ter crescido mais, podia, mas a mãe escolheu estar com você naquele momento. Então já foi um choreiro ali, porque ela entendeu que agora ela é mãe, então ela entende muito mais, né? O que é o fato de você também se dedicar à família, né? E a proposta é de ter um negócio além de resultados, né? Nós falávamos um pouco disso, né, Jaque? E que sim, é enxergar a empresa com necessidade de resultado, né? Pensando no cliente, que é quem realmente movimenta, quem vai ter a experiência como de vocês, né? Sentir realmente esse diferencial, esse propósito, e as pessoas, né, que estão lá vivendo o dia a dia e fazendo tudo acontecer. Né? Como é que você se vê nesse papel de líder, né, orquestrando tudo isso? Eu gosto de marcar os corações, né? Eu entendo assim que cada vida que está ali, ela veio com uma permissão divina, né? Então ela tem algo a deixar e tem algo eu também acrescentar na vida dela. E
fazendo ali no IBC, como a gente estava conversando, o nosso treinamento de autoconhecimento e gestão, ali eu consegui entender um pouco mais a minha missão como empreendedora. E uma delas é desenvolver pessoas tocando os corações. Então, hoje, a retenção desse meu profissional, ele tem que estar de acordo com a cultura, ele tem que estar de acordo com todos os processos, mas eu preciso entender que a minha influência vai até um determinado momento, né? E que ele também, né? Hoje eu acabei de comemorar com uma colaboradora que ela está há 21 anos na nossa empresa, outras Nossa, 7, uma 10, vida. 12, 14. Então, eu tenho pessoas que estão há muito tempo na equipe, mas tem pessoas que vieram, marcaram, né, o Grupo Simoneia, fazem parte da história, mas seguiram um caminho. Então, eu creio que o meu papel de líder é influenciar, é ensinar eles processos, ordem, valores, princípios, a justiça dentro do salão, né? Então, meu papel é de influenciadora. Muito bom. O legado que um líder pode deixar não tem a ver com o que ele faz, mas com as marcas que ele deixa. As Exato. pessoas que a gente consegue impulsionar, abrir as portas e despertar esses talentos. Eu também acredito que a liderança é uma grande missão. É uma grande missão. Eu sou apaixonada por esse movimento, né? Legal. Inclusive, meu marido está à frente de um evento grande que vai acontecer esse ano ainda. Eles estão vendo o local e data, que é o Summit, que é um evento de liderança cristã, que ele traz justamente palestrantes do mundo inteiro. É uma videoconferência onde se trabalha fortemente o papel que um líder tem. E o líder começa dentro de casa, né? Verdade. A mãe, O maior o pai, exemplo. O maior exemplo. Professor. Sim, os professores. Uhum. E principalmente quando a gente traz a questão da educação, ela gira muito em torno disso, né? Desde o momento que você vai criar um processo, que você vai repensar algo na rotina, né, da tua empresa, se você viver isso com um viés de educação, o resultado vai ser outro. Né, porque todo mundo merece essa oportunidade de ser educado para, né? Não, é muito mais do que imposição, é muito mais do que regras, né? Já que não sei se você concorda. Com certeza. A regra, ela congela, né? A regra, ela inibe as pessoas de trazerem a criatividade. Porém, a ordem é muito importante. Então, é como a gente traz isso na vivência da empresa. Nossa, fala mais sobre como é que a gente constrói essa cultura forte no dia a dia. Conta pra gente um pouquinho do que você tem feito. A cultura forte, ela tem que gerar pertencimento. As pessoas têm que se sentir vistas, ouvidas, né? E também trazer as habilidades dessa pessoa para fora. Entender que existe um tempo para ela ter o sucesso, fazer com que ela enxergue o seu perfil comportamental, trazer conhecimento, trazer bem-estar mental, né? Hoje a gente tem trabalhado isso também. Então, são várias fatias do dia a dia dessa cultura que você precisa aplicar. E isso é o quê? Com frequência. É todo dia, como você estampar aquela visão, né? E mostrar todos os dias uma parte dessa cultura, do que a empresa acredita, do que ela acredita no ser humano, do respeito, do olho no olho, da escuta. Hoje mesmo vou sair daqui, eu vou precisar ir conversar, né, com pessoas na equipe. A conversa, ela é transformadora, mas é a maneira que você traz isso. Você está tratando, como a gente falava antes, é uma alma, é um coração. E a maneira que essa pessoa é vista e a maneira que você encerra isso vai deixar vestígios de bem-estar ou de um problema naquela atmosfera do ambiente que não foi bem resolvido as questões. E aí sempre volta problema recorrente. É cíclico. Eu acredito muito nisso. E olhar para as pessoas de uma outra forma. Entender que as oportunidades e os problemas vão girar em torno disso é determinante para a qualidade dos negócios, porque realmente a gente percebe que burnout, uma série de, né, questão de depressão, né, as pessoas cada vez mais buscando pelo seu propósito, tentando se reconhecer. Então, propiciar isso dentro do ambiente, eu entendo que realmente é uma forma de gerar pertencimento. Sim, e a cultura forte faz com que ela trabalhe por você. Você não precisa estar o tempo todo, depois que você conseguiu implantar a cultura, ela trabalha por você. As pessoas falam por você, as pessoas, elas se portam sentimento de dono, exato, de pertencimento. E lidar, né, na urgência, na sobrevivência, quando a gente quer fazer tudo sozinho. Então, a líder, ela precisa aprender a delegar, a treinar, né? Muitas empresárias, elas têm uma dor que é retenção, contratação, mas é o treinamento, é o delegar, é olhar por que vem os conflitos, como é que está essa líder, como é que está a frequência dessa líder.
Como é que está a história dessa líder? Então, eu começo o tratamento em nós, né? É difícil? E Eu me pergunto sempre, por que está acontecendo isso? O que É eu o fiz? desafio diário. E é entender que o processo faz parte. E que viver tudo isso realmente é o que dá base para que a gente consiga falar com confiança e com credibilidade. Porque é o processo que nos torna fortes. Exato. Então, acredito demais que os métodos, eles antecedem as ferramentas, né? E antes dos métodos, nós temos as pessoas. Então, a partir do momento que você engaja as pessoas para criar métodos, para criar processos, e a partir daí você pensa em tecnologia para trazer automatização e permitir que as pessoas elas estejam aí nas suas melhores versões, nos seus melhores papéis, é algo incrível, né, de ver acontecer dentro dos negócios, dentro das empresas. E essa é muito a proposta, né, de trazer tantas histórias boas para Eu Sei Que Você Pode. Porque realmente é entender que a tua dor, às vezes, é a dor do outro, é a dor do outro também, e que a gente pode, sim, inovar, trocar, né, e gerar essas conexões para resolver as questões e os problemas de uma outra forma. É ter esse olhar sensível. Verdade, excelente. Já que me conta, como é que esse movimento de você estar à frente do Núcleo de Mulheres Empreendedoras da CIG, como é que isso aconteceu? Como é que isso veio para você? E que movimento isso está gerando contigo aí na tua história? Eu estou há 7 anos, né? Eu tomei uma decisão anos atrás que eu queria buscar um ambiente onde eu pudesse trazer o mundo executivo para dentro do meu negócio, o mundo corporativo, né? Uma visão de construir uma empresa. Então, não ser somente um salão, mas um salão empresa. Hoje nós temos a unidade do Garten, que lá tem uma barbearia e um salão infantil, né? Nós temos o Salão do Centro, que tem mais de 40 anos, que agora também tem uma barbearia, a gente acabou de inaugurar, que é o Spa do Homem, com podologia, massagem, limpeza de pele, tudo que porque o homem precisa. Pode também, o homem também pode, se cuidar também pode. Até porque hoje posicionamento vende, né? Como você se posiciona, você cuida da sede da identidade, porque sede da identidade é o rosto, você é reconhecido e lembrado pelo teu rosto. Então, como está a tua comunicação, teu gestual, tua sobrancelha, tua barba, toda a linha, como na arquitetura, vai comunicar algo. Ou acessibilidade, ou fechar um pouco mais, né, a tua primeira impressão. Então, ali no centro agora também a gente tem uma loja de acessórios. Então, são vários negócios a serem vistos. Você está criando um ecossistema. Exatamente. Por isso a gente colocou daí Grupo Simoneia, né? Excelente. Então, eu quis trazer para dentro dos meus salões o mundo corporativo. Não somente na parte financeira, gestão, né, contratação, mas principalmente na minha postura, né? Como líder, como profissional. E aí, ali dentro do grupo das mulheres, eu sempre me coloquei à disposição. Então, já comecei a trabalhar nos comitês, já entrei como diretora de marketing, fiquei um tempo como diretora, 2 anos, 3 ali de marketing. Depois entrei como vice e sempre trabalhando e servindo, porque associativismo é missão, né? Então, estar com essas empresárias de vários segmentos, eu pude lapidar o meu posicionamento, a minha imagem, entender a dor de cada uma delas, né? Trazendo soluções também para dentro da minha empresa e poder assumir agora, né? Dia 7 de julho é a posse da diretoria ali do grupo de mulheres da CIG. Para mim é uma honra poder assumir esse grupo, né? Em respeito a todas as presidentes que passaram por ali e pedindo, né? Permissão a elas para construir algo novo, algo diferente, trazendo uma trilha de crescimento para essas mulheres, ouvindo elas, gerando pertencimento. Então isso para mim está sendo assim algo as mulheres maravilhoso. Fortes, merecem ser ouvidas também. Merecem ser ouvidas, né? Eu acho que quando você escuta a dor de uma empresária, você, além de ajudá-la, você consegue ainda trazer uma referência para o teu negócio, né? Será que aquilo também a minha empresa não está passando, meu colaborador, alguém não está vivendo, né? Faz você repensar muito na tua gestão. E você está feliz, super feliz com essa nova fase, então? Feliz, inclusive eu pedi para Deus me dar uma direção, né? Eu gosto muito de ter uma inteligência sobrenatural, né? Que vem de Deus. Eu sou dependente disso, né? Eu preciso ter essas orientações, elas me movem. E eu pedi uma direção de Deus em relação a esse trabalho. E aí, né, eu recebi uma palavra que fala da história de Saul. Não sei se tu lembra quando o profeta levou uma mensagem para Saul dizendo que Saul deveria eliminar os amalequitas,
né? E que, inclusive, todos os seus despojos, né? Ovelhas, gados. E aí Saul, ele foi, mas ele não eliminou totalmente. Ele trouxe o rei junto para o seu acampamento, inclusive os despojos, né? Trouxe gado e ovelhas. E aí Deus, então, entendeu que Saul desobedeceu, né? E falou para Samuel, não, agora diga para Saul que ele vai perder a coroa. Por esse posicionamento dele, ele vai ser destituído dessa coroa. A coroa vai para um novo rei, vai para Davi. E aí, meditando nessa palavra, olha que incrível, Rê. Eu entendi que Deus, ele busca do líder a obediência, né? Ele busca valores, ele busca posicionamento. E Saul errou por quê? Porque ele quis agradar as pessoas. E quando a gente se vende para agradar os outros, a gente perde a nossa coroa. E eu entendi Deus falando comigo claramente: filha, mantenha-se firme com os teus valores, seja correta, obedeça aquilo que é importante e seja luz, né? Então aquilo me deu uma força, assim, me deu uma... Que mensagem linda. Linda, né? Jaque. Eu recebi agora, anteontem. E eu falei, Deus, obrigada, porque isso me traz clareza do propósito. Eu não posso esquecer do propósito, né? E o propósito é influenciar em valores, em princípios. E eu me senti muito segura, né? Muito feliz. Ao tomar essa decisão, a estar à frente. Sim. E ser ainda mais influência. E a gente falava que por vezes, né, tem uma impressão de que é um ambiente muito masculino, enfim. Mas acho que é muito maior do que isso, né? Quando a gente traz propósito, quando traz significado, né? Você vai trabalhar com empatia, você vai engajar, né? Um movimento que faz uma diferença, é super significativo. Eu creio nessa liderança integrativa do feminino com o masculino, né? Hoje, muitas treinadoras estão sendo contratadas para desenvolverem o feminino dentro das empresas, né, na gestão, porque o feminino ele traz escuta ativa, o feminino ele traz acolhimento, pertencimento, e hoje a gente está num movimento onde as pessoas estão necessitadas desse olhar. Então essa liderança integrativa isso. É muito interessante para as empresas, né, porque muitas vezes, que nem eu tenho um perfil colérico sanguíneo, eu tive que abafar o meu masculino para trazer o meu feminino. Então, não é porque é homem e mulher, não. Vai depender muito do teu perfil. Então, às vezes, mulheres também têm que aprender a trazer o feminino para aquele ambiente, para o acolhimento, para a escuta, né? Engraçado, né? Nós recebemos a Cida, né, da Estágio. Enfim, foi Estágio e hoje ela está na Luthieri, né? E ela comentou sobre... Ela trouxe muito isso, de que as empresas precisam de terapia. As empresas também precisam de terapia. E é muito verdade, porque é esse ambiente que demanda acolhimento, que demanda empatia, mas também que ela precisa gerar resultado. Então, é o equilíbrio, né? Você precisa de resultado, mas como você vai construir esse resultado? O resultado ele vai ser consequência. Vai ser consequência da maneira como você vê o mercado, como a sua empresa se posiciona, como você trata seu cliente, como você trata seus colaboradores, enfim. Então, o resultado como consequência e não como objetivo principal. E toda hora perceber, né? Porque como tu colocou, a empresa precisa de terapia. A empresa, a gente tem que olhar como uma alma, é uma alma que está ali, é um organismo, né? E eu novamente, né, nos meus questionamentos com Deus, falei, mas meu Deus, mas por que isso aqui está acontecendo, né? Olhando lá para o meu salão do Garten, que é o filho mais novo, eu sempre comparava os dois salões. E aí eu já comecei com um crime. Isso não pode, um tem 40, outro tem 8. Como é verdade, que eu vou são histórias, momentos distintos. Então eu já estava trazendo, né, já estava prejudicando o negócio. E aí, nesses questionamentos, eu também fiz uma oração. Falei, Deus, me dá sabedoria nessa situação aqui. E esqueci, fiz aquela oração naquela semana e fui no shopping, deixei o Brian na barbearia e fui até o toalete. Que eu tô saindo do banheiro, tô lavando a mão, vem uma empresária, começamos a conversar, ela falou, já que eu amei o teu curso online, você me ajudou muito na gestão, porque eu tenho um curso de gestão para empresários da beleza, eu tenho uma esmalteria, amei o teu curso, ela é uma menina muito especial, mas eu comprei agora um outro negócio, faz 3 anos, e que eu assisti teu curso e eu tô com um negócio novo, e eu tô com muito problema. Eu falei, amada, vamos fazer o seguinte, vamos terminar nossa conversa ali na frente da barbearia, no shopping, que o meu filho tá ali e eu preciso ver ele. Então vamos, nós sentamos na frente do salão da barbearia, olhando para o negócio e ela contando as suas dores e eu dizendo para ela que eu estou trabalhando a liderança regenerativa nos meus negócios, que é esse olhar, né, profundo.
E aí eu falei, eu queria muito saber, porque aqui eu sei que passaram outros negócios, eu queria muito entender toda a história, as pessoas que estão aqui, delas assim, já que eu trabalhei aqui nos salões. Eu falei, me conta, como assim? Delas assim, o primeiro salão veio de Florianópolis, eles abriram e logo fecharam, não deram conta de cuidar. Sim. Aí eles venderam para advogada, para uma empresária. Só que ela abriu o salão, logo ela teve dificuldades, ela adoeceu e ela morreu. Eu falei, a proprietária morreu, teve um luto aqui, teve já, que foi bem difícil para nós, para toda a equipe. E aí o salão foi vendido para um grupo lá de Jaraguá. E aí eles não trabalhavam com agendamento, né? Tinha dificuldades no salão. E aí o gerente que vinha era um menino de moto, de 20 anos, e voltava todo dia, até que um dia ele voltando para casa, para Jaraguá, ele bateu a moto e morreu. O segundo luto. E aí eu já estava chorando, né? Porque assim, Sim, Deus ele nos responde. E eu tinha uma postura, por isso eu tô falando isso, porque toda a postura do líder, e muitas vezes a gente tem posturas arrogantes que a gente não entende o quanto isso lesa o nosso ambiente. E eu tinha uma postura assim, eu tô aqui 8 anos, os outros 3 faliram. Eu tô aguentando. E ali naquela hora Deus mostrou assim para mim, filha, você só tá aqui porque outros vieram e abriram um caminho para você estar onde você está hoje. Antes de você. Então, eu quero que você agradeça. E aí, eu fiz um café com a minha equipe, levei um bombom para cada um, falei, contei a história, foi muito lindo. Eu falei, hoje nós aqui podemos fazer uma nova história, fazer diferente, estamos bem e vivos. E esse chocolate é para trazer uma doçura para esse ambiente, honrando e reconhecendo todos que passaram, mas que a gente pode ser grato, porque a energia da gratidão, a frequência da gratidão, ela move muitas transborda. coisas. Então, essa inteligência sobrenatural, se tu perguntar, já que tu faz gestão, faço, mas eu dependo dessa direção na minha vida. Eu dependo dela. O quanto o autoconhecimento é transformador. Porque a partir do momento que você reconhece isso, você vai buscar. Sim. Você vai buscar e você vai conseguir compartilhar. Então, é esse fluxo que eu imagino que faça toda a diferença no teu dia a dia. É essa força. Muito legal. Jaquim, como é que você sente? A gente tá falando agora, né? Então tem um dos salões, são mais de 40 anos de história. Né? Quando você olha para isso tudo assim, né? Olha, aquele momento que a gente tá de frente ao espelho, né? Uhum. Como é que você se sente? Qual é o sentimento que te vem? Eu entendo que eu fui muito forjada, né? O meu nome, eu fiz um estudo do significado do meu nome e o meu nome, Jaqueline, significa renovada e Simoneia, inabalável. Então, quando eu conheci o Senhor, eu tive que ir me despindo de muitas coisas que atrapalhavam a minha vida, a minha história. E uma delas foi crenças em muitas coisas. E eu tinha feito um negócio no meu nome para que aquele nome tivesse muito poder e autoridade. Eu tinha tirado o I do meu nome. Tinha tirado o I, tinha ficado só Jaque Simoneia. E quando eu conheci, né, a inteligência sobrenatural e fui entender o significado do meu nome, eu vi que Deus já tinha me dado um nome forte, Jaqueline renovada e Simoneia inabalável. E aí eu também entendi que eu precisava não idolatrar pessoas, né? Eu tô falando do negócio, olhando tudo para o grupo Simoneia Matriz. Então ali eu fui sendo forjada. Por isso que eu falo, o líder e o negócio, eles estão muito... tem que estar em sincronia. Conectados. Tem que olhar para dentro de si. Se você está com um problema na liderança, está com um problema na tua empresa, olha para dentro de você, silencia e busque essas respostas. Porque muitas vezes está sincronizado. Então eu tive que olhar para o meu nome, mudei todo o nome, fui na contabilidade. Falei, não, Deus já me deu um nome de guerra. Renovado e inabalável. O que eu fui trocar o meu nome? Então, muitas vezes a gente se vende, se frustra e não olha para aquilo que é a base, né? Que é a raiz, que é a tua identidade. Então, a nossa identidade nos dá força. E aí eu tive que também entender que eu idolatrava as pessoas. Eu olhava assim, meu Deus, eu não posso perder ela. Não posso perder ela. Quer uma aguinha? Quer? E Deus me mostrou assim, não. Idolatrar pessoas, não. Você perde força. E aí eu tive que fazer um pacto, então, de não idolatrar mais ninguém, entender que as pessoas vêm e vão. E que elas fazem parte, né, desse sistema, que é a nossa vida, os nossos negócios, a nossa família, né? E isso me trouxe uma leveza, uma paz, porque hoje eu deixo as pessoas livres e eu tô livre. Né? Que ela possa fazer a escolha de estar com você, de viver um momento contigo. Não.
Não porque eu vejo profissionais ótimos, nossa, como eu queria aquele, ai, como eu queria. Eu não tiro ninguém de lugar nenhum, eu fiz esse pacto com Deus. E isso me trouxe muita leveza e Deus me honra, né? Quando eu fui para Brillgarten, todo mundo dizia assim para mim, não abre lá, porque o shopping é difícil, era bem no começo, então pensa 8 anos atrás, hoje as pessoas já acham perto o shopping, todo mundo fala, é longe. E abrir lá foi assim, fim de semana, horário diferente. Totalmente diferente, é outra gestão, outra maneira de fidelizar a equipe, o cliente, mas nós crescemos muito lá. Muito em gestão, em pessoas, em sensibilidade. É o filho mais novo, e o filho mais novo normalmente traz esse novo para dentro da casa, né? Então, olhar para os negócios hoje, eu me sinto muito grata a Deus, a minha família, entendendo que ali é minha grande seara, é minha grande missão de vida. É o olhar que eu tenho que ter para essas pessoas. Eu lembro que uma vez eu estava em casa passando um batom e aquele batom estava acabando. E aí eu falei, que pena, acabou, preciso encomendar esse batom. Eu cheguei no salão e aí a estoquista veio com um batom e falou assim, olha, eu tenho um presente para você hoje. E ela trouxe aquele batom para mim. Outra situação, para fechar, né, essa tua pergunta, eu falei, Deus, eu queria tanto um abraço hoje. E aí, aquele dia, o Espírito Santo falou assim para mim, toda vez que você chega no salão e uma colaboradora ri para você, eu estou ali. Eu estou ali. Então, eu vejo essas pessoas com muito respeito, entendo que eu também tenho que ter um papel muito importante. Então, olhar para esses salões, para todo esse movimento na minha vida, é gratidão. E sei que ainda tem muita coisa para Jaque melhorar e aprender. A Jaque na menopausa, com 55, vovó. Ah, que delícia! Né? E tudo isso é ser grata. Uma nova oportunidade de continuar se reinventando, se redescobrindo. Sim, não quero parar, não. Nossa, muito bom, Jaque. E, bom, o que você poderia deixar, né? Assim, acho que já foi tem sido aí um episódio de grandes insights, né? Desde a gestão, da importância das raízes, né? Todos os pontos que você trouxe com relação à sucessão, quanto isso é fundamental. Claro que tudo muito embasado por essa transformação que você se permitiu viver. Eu acho que o ponto de partida tá sempre aqui, né? Tá sempre dentro de nós. Sim. É sempre de dentro para fora. E a gente acaba irradiando isso tudo e na verdade, é Deus permitindo que os processos nos moldem, né? Nos forjem, para que a gente saia renovado, para que a gente saia mais forte. Isso tá muito claro para mim, assim, né? Ouvindo a tua história. Mas o que você poderia deixar de insight para quem tá nos ouvindo, para quem tá procurando aquele momento de inspiração, às vezes tá tentando dar o próximo passo, seja empreender, seja se reencontrar dentro da empresa onde está, ou mesmo dentro da sua família, que é a base, né, que é o que é mais importante, ali tá o nosso alicerce. O que você poderia deixar de contribuição? Primeiro passo muito importante é você se tomar pela mão, né? Então, muitas mulheres se largaram no meio do caminho quando tiveram bebê, perderam muitas vezes a identidade, mulheres não se reconhecem mais, ou chegaram aos 40 anos, acham que ali acabou, não existe mais nada para fazer, ou quando chegam aos 50 ou passaram por um luto, que nem eu passei e fui conhecer o que era uma depressão. Eu acho que o primeiro ponto é você ir lá e te dar a mão, né? E te levar para um café, te levar para um momento de silêncio, porque nesses momentos você se encontra. Eu passei por muitos momentos assim. A Jaque não é só aparência, não é salão de beleza, não é estar em eventos de gestão. A Jaque é um ser humano que chora, que tem problemas, que já tive tumor no seio, tive perdas significativas, mas eu tive que me reinventar. Eu tive que decidir mudar, decidir me tomar pela mão. Ninguém vai fazer isso por você. Por mais que você espere, ninguém vai fazer. Então, a decisão é sua e é minha para escrever uma nova história. E tem um verso que eu trouxe aqui, que eu acredito muito nele, que está lá em Abacuque 2:2, que diz assim: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que
possa ler até quem passa correndo. Então você tem que ter um quadro do teu futuro, um quadro de sonhos. Se você não tem esse quadro de sonhos, qualquer caminho vai servir, qualquer situação vai servir. Você merece muito. Se você já acha que não pode, se você já acredita que não merece, realmente nada vai acontecer. E aí ninguém tem culpa, somos nós. Então eu tenho sempre meu quadro colado aqui já no celular. Eu acabei de trocar ele. Nossa. Porque tudo que estava aqui anteriormente se concretizou. Tudo. E agora tá um novo quadro que tem até um sorrisão aqui, que eu quero dentes maravilhosos, quero viajar. Enfim, tem coisas físicas, ótimo, né, materiais, mas também emocionais. Então, Deus já deixou isso escrito no livro da vida. Escreve a visão, grava, porque você passa e você olha e você fixe aquilo ao ponto de se tornar verdadeiro. E quando a gente faz isso, a gente tem essa visão de futuro muito clara, né? Então, a visão tem que estar clara. Já que tu já ficou sem visão, já. Quando eu perdi o meu pai, que eu fiquei de luto, eu fiquei amortecida. Que foi a época ali que eu tive que tomar o meu lugar novamente nas empresas. E esse amortecimento faz com que a gente não tenha mais sonhos. Eu não queria mais viajar. Ai, tá bom. Já que vamos reformar. Ai, não, tá bom assim. Já que... Ai, não, tá bom. Não, tá tudo bem. Então, a gente pode ficar amortecida. Mas, se você começa a escrever a visão, deixar ela clara, que você possa olhar todos os dias, os sonhos começam a ressuscitar. Muito lindo. E os seus próximos saltos, né? Falando de sonhos, o que você pode compartilhar aqui conosco? O que a gente pode esperar em ver da Jaque aí no futuro breve? Sim, o meu sonho espiritual é ter um grupo de mulheres, né? Onde a gente possa buscar incessantemente e profundamente, né, a presença, a glória de Deus, coisas profundas, né, do eterno. Gosto de estudar hebraico, amo as coisas que vêm lá do Antigo Testamento. Outro sonho é também no mundo digital, né, com as tecnologias, criar algo novo para o mundo da beleza. Estamos em estudo. Familiar é ter mais tempo em família, né? O que eu mais amo fazer os nossos cafés da manhã, aos sábados, aos domingos. Equilíbrio. A gente ensinou a família isso, tanto é que o Brian, eu ensinei toda essa afetividade para eles, esse amor com comida, né? Então eles me veem, eles querem comer, sempre é comida. E eu acho que isso, eu sou italiana, né? Então sim, isso... geraram uma associação e tá tudo bem. Isso conecta a família, né? Quero ter mais tempo também com meu esposo pra gente viajar, pra gente estar juntos. E, claro, bens a gente tem desejo, né? Mas acho que muito mais antes disso, eu quero envelhecer sendo eu quero me reconhecer. Autenticidade. Né? Não, e até na aparência, né? Eu vejo que muitas mulheres com esse desejo de talvez estar sempre jovem, e a gente tem que aceitar que a gente vai envelhecer, porque a gente pode envelhecer com saúde, né? Não se abandonando, mas eu quero me reconhecer. Nossa, é importante. Acho importante. Acho que é o reconhecimento, né? Em todas as esferas. Acho que isso é super importante. Sim. Jaque, uma história linda. Acho que super Obrigada. Inspiradora. Ver a longevidade, né, de empresas, empresas joinvilenses, né, empresas de família, mostra pra gente que sim, né, é desafiador, tem um processo, mas é possível. E essa acho que é uma das grandes mensagens que com certeza vão ficar aqui para nós, que independente dos seus momentos, independente dos seus, né, do tamanho do poço em que você às vezes se encontra, do seu desafio, seja como líder, seja como mulher, seja na sua família, né, é possível desde que a gente acredite. Acho que essa é muito a temática do Eu Sei Que Você Pode. E eu tenho uma lembrancinha. Ai, que delícia, May, obrigada. Para marcar a sua vinda aqui. Ai, gente, olha só, além de ser maravilhoso aqui, que lindo. Isso aqui é muito importante, gente. Eu sei que você pode, sua história nos inspira. Muito obrigada. Amei participar aqui com vocês. Que obrigada, ótimo, Jaque. Que lindo. Viu, gente, para você que nos seguiu, né, que pôde ouvir um pouquinho mais da história da Jaque, né, se inspirar, se emocionar e se perceber, sim, em muitos momentos, né, não deixe de nos seguir, de compartilhar um pouquinho do que você viu aqui, porque nós acreditamos que eu sei que você pode, que a gente pode. Isso Tá mesmo. ótimo. Obrigada, gente. Obrigada.